Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a trilogia A Rebelde do Deserto, sem nenhum spoiler. Nessa história, nós vamos conhecer a nossa protagonista Mani, que é uma menina de 17 anos, mais ou menos, que vive numa cidade chamada Vila da Poeira. É uma cidadezinha lá nos confins do deserto, onde grande parte das pessoas esqueceu já. Nessa cidade, a principal renda dessas pessoas que moram lá é a produção e a venda de armas. A própria Mani, ela é incrivelmente boa em tiro, ela é excelente, ela não erra um tiro. E é por isso que uma noite ela se veste de garoto e vai até uma cidade chamada Tiroteio, que é ali pertinho, para tentar participar de uma competição onde o vencedor pode levar muito dinheiro. E é exatamente isso que ela precisa para conseguir fugir dessa cidade onde ela mora. A Mani mora com o Steel já faz mais ou menos 1 ano e meio, com o Steel e com as primas dela. Isso porque a mãe dela foi assassinada em praça pública por ter matado o pai dela. Um pouquinho violento, mas tudo bem. Então ela acaba indo morar com esses tios dela. Só que a tia não gosta muito dela, não. Então quer que ela se case logo pra sair das costas dele. Só que a Mani não quer isso. O que a Mani quer é viver uma vida dela. Então ela decide fugir pra capital desse país, que é onde uma tia dela morava e mandava cartas pra ela e pra mãe dela falando que a capital era maravilhosa, muito melhor que a cidade onde ela vive. Então a única coisa que ela consegue pensar é em tentar fugir da Vila da Poeira. Só que tem um porém. Essa competição não dá muito certo por 2 motivos. O primeiro é que do nada, logo no começo, aparece um forasteiro que ela nunca viu na vida, que é tanto dinheiro quanto ela, e precisa tanto dinheiro quanto ela, só que ela não sabe absolutamente nada sobre ele. Só que no meio dessa competição, algumas pessoas que estavam assistindo começam a declarar apoio ao príncipe rebelde, que é o filho do Sudão. Só que o que acontece? Esse filho do Sudão é justamente quem deveria assumir o trono, já que ele ganhou os jogos que faria com que ele fosse o herdeiro. Só que o Sudão não gostou muito que ele tenha ganhado os jogos, então tenta assassinar o filho, alegando que ele usou magia pra ganhar os jogos. E o que acontece? O príncipe acaba fugindo e começa uma rebelião. Pelo menos essas histórias que contam, só que ninguém sabe muita coisa sobre essa rebelião ou sobre onde o príncipe tá. Até que no meio desse torneio, algumas pessoas começam a declarar que estão do lado do príncipe rebelde, falando a famosa frase do livro: uma nova alvorada, um novo deserto. E como dá pra imaginar, isso se tornou um caos, já que praticamente todo mundo que tava nesse campeonato, tanto assistindo quanto participando, começou a ser considerado traidor do Sudão. Então, a nossa protagonista e o forasteiro decidem fugir no meio dessa confusão toda. Eles fogem sozinhos, praticamente sem dinheiro nenhum. Eles não ganharam o dinheiro que eles precisavam ganhar e ainda perderam o dinheiro que eles foram. E é a partir daí que a nossa história vai seguir. Eu vou falar agora um pouco de algumas coisas no livro que eu achei muito interessante. Não só no primeiro livro, como nos outros 2 livros, isso também aparece. A primeira coisa é a mitologia que é criada do deserto. É uma coisa muito incrível. Aqui nós temos várias histórias, várias mitologias sobre monstros, sobre histórias de djinns ou gênios, que foram os primeiros seres a criar os seres humanos, por sinal, só que eles acabaram meio que deixando de lado o ser humano, deixando ele sobreviver. E várias outras histórias, como da destruidora de mundos, do primeiro herói e assim por diante. Só que todos esses mitos, essas histórias têm um pingo de verdade que nós vamos vendo ao longo dos livros. E uma coisa, essas histórias de forma alguma fazem o livro ser arrastado. Isso porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito quando o livro fica voltando ou fica contando outras histórias no meio. Então, se eu falei que esse livro é bom nisso, pode confiar em mim, tá? E essas pequenas histórias no meio dessa grande história acaba se tornando um livro muito mais profundo, muito mais mágico, assim, de uma forma muito linda. Eu amei essa parte, toda essa mitologia. Eu nunca tinha lido absolutamente nada envolvendo o deserto, então eu amei isso. Nessa trilogia, nós também temos um romance. Ele é bem sutil, principalmente no primeiro livro, é mais um envolvimento entre os personagens, mas que vai se desenrolando ao longo dessa trilogia. Como eu disse, é algo bem sutil, até porque não é o foco principal dessa trilogia, o romance, mas é super gostosinho de ler para pessoas como eu, que precisa de um romance para conseguir se apegar ao livro. Pode deixar que isso é o suficiente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nos livros que acontecem é que é o seguinte: esse livro ele é narrado em primeira pessoa pela Mani. Só que nós temos alguns capítulos, são poucos, alguns capítulos que são narrados em terceira pessoa e que ele vai contar a jornada de algum personagem. Ele não fala o nome do personagem, mas não se preocupe, é super fácil identificar que personagem que ele tá falando. Só que ele fala de uma forma tão poética, tão bonita, que é muito, muito interessante. E os capítulos são super curtinhos, são coisa de 2, 3 páginas. E não precisa se preocupar também, porque você vai identificar quando é o capítulo narrado em terceira pessoa, já que são os únicos capítulos que tem um título. Todos os outros não têm título.
Desde o primeiro livro eu tava completamente apaixonada por essa história. Porém, eu não posso deixar de falar que o meu livro favorito de todos foi o último livro, principalmente por causa do final. E não é exatamente os acontecimentos do final, apesar de que nas últimas 70 páginas eu dei uma bela de uma surtada. Mas não é exatamente os acontecimentos que fizeram eu amar tanto esse último livro, e sim a forma que é contado o final. O final é contado de uma forma bem poética, bem muito bonita. O livro não deixa nenhuma ponta solta. Nós sabemos o destino de todos os personagens, o que aconteceu depois de toda essa jornada que eles tiveram, e sem dúvida foi um dos melhores finais que eu já li. De todas as séries que eu já li, eu acho que esse daqui foi o final mais bem acabado. Eu queria que outras séries levassem esse livro aqui como exemplo. Um final muito bem feito. Sem dúvida foi um dos melhores finais que eu já li. Outro aspecto do livro que eu gostaria muito de destacar é a escrita da autora. A autora tem uma escrita super fluida, super gostosa de ler. Não é aquele livro de fantasia que você vai terminar de ler e você precisa dar uma descansada, sabe? É o tipo de livro que você vai lendo, apesar de ser emocionante, de você chorar, sorrir e ter todas as emoções que o livro deveria te trazer, você consegue ficar relaxado, e realmente não é aquele tipo de livro que vai cansar você enquanto lê. É uma escrita super tranquila e super gostosa. Olha, me prendeu desde o começo. E pra finalizar, eu queria dizer que essa história ela atende a praticamente todos os públicos. Isso porque se você é uma pessoa que não tá muito acostumada a ler fantasia, mas quer entrar nesse mundo, essa trilogia aqui é perfeita pra você começar. Tanto pela escrita ser fácil, fluida e gostosa, e porque não tem nada muito absurdo de algumas fantasias que eu sei que tem. Umas fantasias que são um pouco mais difíceis de serem lidas, que geralmente são pessoas que estão mais acostumadas a esse mundo que conseguem ler. Essa daqui não é o que você vai encontrar aqui. Aqui nós vamos ter uma escrita realmente boa, uma história muito boa, e que você é iniciante nesse mundo, você com certeza vai conseguir se apegar aos personagens, vai conseguir ler os livros com muita tranquilidade. E se você já tá acostumado ao mundo de fantasia, esses livros também são pra você, porque isso daqui foge do padrão que geralmente fantasia tem, daquele mundo medieval, apesar de que eu amo o mundo medieval da maioria das fantasias, mas esse mundo aqui de deserto, essa mitologia completamente diferente, com os aspectos meio árabes, é realmente incrível, você também vai adorar. Então, e sem falar que ele também serve tanto pra pessoas um pouco mais jovens, quanto pra pessoas um pouco mais adultas. Qualquer um acho que vai amar essa história. Gente, sem falar que essas capas são belíssimas, né? A capa do primeiro livro é incrível, é o único livro que eu não tenho físico. Mas, gente, olha isso daqui. Ele é em dourado, os detalhes. É muito lindo. E as capas têm muito a ver com a história, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram dessa resenha, dê uma chance para esses livros, porque eles são realmente incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. Um beijo e até o próximo vídeo.